Estamos examinando a carta de Paulo à Igreja de Roma, hoje o capítulo 13. Vamos fazer uma leitura introdutória e vamos trabalhar com a interpretação e ver o que podemos aprender. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aqui nessa leitura introdutória, nós vemos Paulo fazer uma abordagem aqui sobre as autoridades. A gente pode até trocar aqui essa palavra potestade por autoridade. Ele está falando aqui dos juízes, dos magistrados e do sistema de lei que estava estabelecido naquela época. Nos nossos dias, nós temos também um sistema de leis estabelecido para poder ordenar a vida do povo. E sendo assim, o apóstolo fala que essas autoridades que existem aqui na terra, elas são, na verdade, ordenadas por Deus. Nós vemos que a sua palavra, em vários lugares, ela diz que estabelece os governos e retira os governos quando ele mesmo deseja. Por isso, todas as coisas que existem aqui na terra, no universo visível, tudo que existe é ordenado por Deus. Deus é a autoridade maior que existe na criação. É evidente que abaixo dele existem potestades de natureza espiritual. Anjos, arcanjos, serafins, espíritos e outras potestades, conforme o apóstolo Paulo mesmo nos ensina. Mas tudo aquilo que existe abaixo de Deus está sob o seu governo. Então Deus é o Senhor de todas as coisas e não há nada que possa ser como Ele, nem maior do que Ele. Precisamos entender como povo de Deus que existe uma hierarquia na criação, que começa com Deus e vai descendo em direção à própria criação, através de muitas outras inteligências que fazem parte deste sistema que é o universo que nós conhecemos. E essas autoridades, elas também se transferem aqui para o nosso mundo, onde as almas existem. E essas autoridades, elas têm o papel principal de conter a desordem das almas. Se as autoridades fossem retiradas, haveria uma grande confusão. Por quê? Nós, como almas eternas que somos, nós estamos mergulhados no espírito desse mundo. E esse espírito, ele não é um espírito bom, ele é um espírito capaz de destruir a vida. O apóstolo Paulo desenvolve a sua doutrina mostrando que há um constante conflito entre o espírito do bem e o espírito do mal. E que nós estamos entre esses dois extremos. Nós existimos entre esses dois extremos. Ou nós cedemos e permitimos que Deus possa guiar a nossa vida, ou acabamos sendo conduzidos no caminho do outro espírito, que pode trazer profundos sofrimentos para nós. Mas numa hipótese em que as autoridades fossem tiradas da terra, haveria uma desordem provocada por este espírito que domina o mundo. Ele é o príncipe do mundo, segundo as Escrituras. E ele poderia trazer uma grande confusão.
Então o Senhor, ao longo do tempo, na medida em que a civilização foi desenvolvendo, Ele também fez com que a sua palavra pudesse influenciar as autoridades que foram constituídas, para que houvesse um conjunto de leis que, de alguma forma, são reflexo das leis divinas, das leis do próprio Criador. Então as autoridades se fundamentam nessas leis e procuram ir aperfeiçoando as leis na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo. Se há leis injustas, leis justas, isso não pertence à nossa esfera. Nós sabemos que essa fase primária do mundo, de erros, de enganos, isso vai ter fim quando o reino de Deus for estabelecido, segundo as Escrituras. Portanto, não cabe a nós que somos o povo de Deus ajuizar se uma lei é errada ou não é. Se a lei contrariar as nossas Escrituras e as orientações do nosso Deus, nós não devemos obedecê-lo. Mas se as leis não contrariam as orientações dos escritos sagrados, nós precisamos nos sujeitar às leis, respeitando tudo aquilo que foi estabelecido pelas autoridades. Então não cabe a nós fazermos levantes, fazermos revolução, fazermos qualquer tipo de greve, sob qualquer tipo de argumento. Nós que somos o povo de Deus, nós somos um povo pacífico. E se nós sofremos alguma injustiça, por causa da nossa vida, por causa do nosso trabalho, cabe a nós suportarmos as injustiças, porque assim orientou o Senhor. É agradável aos seus olhos que o seu povo sofra injustiças, porque sempre foi assim com o povo de Deus até que o reino se estabeleça. Portanto, as autoridades têm um papel importantíssimo e elas devem ser respeitadas por nós. O que são as autoridades? São as autoridades constituídas, os juízes, os policiais, os delegados, os governos, aqueles que cuidam das atividades administrativas da sociedade. Devemos nos sujeitar a esses irmãos, a essas pessoas que têm essa tarefa. Podemos até não concordar politicamente com algum deles, etc., mas isso não tem uma importância para nós, porque o mundo já está condenado há muito tempo, desde quando nasceu. Essa situação de desarranjo que está no mundo hoje, desde que começou a história do povo de Deus, nós sabíamos que isso iria acontecer, porque é um momento de transformação da vida nesse mundo. É um momento de avanço dessa humanidade. Embora pareça que as coisas estão piores e vão piorar mesmo. E no dizer do apóstolo Paulo, é necessário que o mal se torne bastante abundante para que a graça se manifeste e o reino se estabeleça. Então nós não estamos preocupados com a política do mundo, ou se é de direita ou se é de esquerda, ou se alguém vai no governo e comete algum tipo de desatino, para nós tanto faz. Porque o reino vai se estabelecer e esse mundo vai acabar. Isso é o que está nas Escrituras. Eu acredito que quem se orienta pelas Escrituras não tem como negar estas coisas. Por isso, a nossa participação na vida política é apenas relativa. Tem uma importância relativa. Tanto faz você votar à direita quanto à esquerda, você não vai mudar nada daquilo que está escrito já no destino desta humanidade. Certo? É preciso que os irmãos comecem a pensar de uma forma diferente da tradicional. Os homens comuns, eles pensam que vieram aqui para construir o mundo, para construir a civilização. O mundo ocidental todo pensa dessa maneira. E nós não pensamos assim. Nós que somos o povo de Deus, sabemos que Deus está guiando a nós para que o mundo seja depois estabelecido nele uma nova ordem, segundo aquilo que os profetas colocaram desde o passado. Então, já há um plano estabelecido por Deus que está sendo executado. Esse plano não depende dos homens, do que os homens vão fazer ou deixar de fazer. A liberdade do homem, ela existe dentro apenas de uma relatividade. Então, os homens pensam que são livres para fazer aquilo que eles querem, mas só pensam, porque a liberdade eles não têm. A liberdade é relativa apenas aos limites do que o homem pode fazer dentro da vontade do próprio Criador, aquilo que ele permite, aquilo que ele não permite que seja feito. Tá bem? Então, comecemos a pensar de uma forma diferente. Não vamos nos envolver em política, em passeatas, nessas coisas. O povo de Deus não se envolve com isso. Tá bem? Avançando um pouquinho mais aqui sobre as autoridades,
Se a gente quer estar bem com a autoridade, andemos na lei. Para aquele que anda na lei, não há lei. A lei só existe para quem transgride a lei. Isso significa o quê? Que em todas as coisas da nossa vida, nós precisamos andar segundo as leis estabelecidas. Se você está andando numa estrada que a velocidade é 100 por hora, não anda a 120, a 110. Não é mesmo? A gente vê a todo instante pessoas transgredindo a lei. Outra hora atravessa num farol vermelho que não pode passar, estaciona onde não pode. É nas pequenas coisas que nós precisamos dar testemunho de que nós nos sujeitamos às autoridades, às leis constituídas. Deus se agrada com isso. Se nós formos obedientes nas pequenas coisas, nós seremos nas grandes. Se nós formos transgressores nas pequenas coisas, nós seremos transgressores nas grandes coisas. Por isso a vida é para nós uma grande escola. Diz o apóstolo Paulo, quer estar bem com a autoridade? Anda na lei, obedece, se sujeita à autoridade. É bom aos olhos de Deus a sujeição. Nós temos que nos sujeitar às potestades. E Deus se alegra com isso. Se nós nos sujeitarmos aos juízes que nós vemos, com certeza nós também nos sujeitaremos ao grande juiz que nós não vemos. Vamos avançar um pouquinho aqui com a leitura. Portanto, é necessário, versículo 5, que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, pelas consequências, mas também pela sua consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus aqueles que cobram, atendendo sempre a isto mesmo. Então, veja só, Paulo, ele falava que nós tínhamos que pagar impostos. Não havia por que a gente se revoltar contra os que cobravam impostos. Os judeus não gostavam dos publicanos, porque eles cobravam impostos que eram levados para Roma. Então, eles tinham uma questão lá entre eles de tributo, que era injusto, que não era justo e tal. O apóstolo diz, não, nós temos que pagar. A quem é direito, é direito. Se há injustiça, não é problema nosso. Nós temos um Deus que é vingador. Esse Deus vai corrigir as dificuldades, as injustiças. Com certeza, nós cremos nisso. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então nós temos que honrar um irmão nosso, porque o irmão é autoridade na casa do Senhor, é um pastor. Honremos o irmão, respeitemos o irmão. O mundo hoje está sendo corrompido pelo mal. A autoridade está sendo destituída, já começa em casa. Começa com os filhos chamando o pai de você, já não é senhor mais. Criaram essa ideia, foi criado na televisão isso. Era bonito o filho chamar o pai de você, né? Ó, você, parece que é um coleguinha. Não é, o pai, é senhor. A relação entre nós e o nosso pai é a relação entre nós e Deus. Se você não trata o teu pai com respeito, você não trata o teu pai lá de cima com respeito. Não existe isso, irmão. Se você não respeita o pai que você vê, você vai respeitar o pai que você não vê? É lógico que não. O apóstolo fala que essa questão de tributo, ele fala tributo e imposto, que é a mesma coisa, né? Ainda aqui a tradução é problemática. Tributo é título. Ele quer dizer assim, a quem tem um título de autoridade, nós precisamos honrá-lo como aquele dotado de um título. Não vejo razão para não. Vou citar um exemplo. Alguns irmãos que estão aqui na igreja já se acostumaram comigo. Eu costumo chamar todos os irmãos que são formados, se são médicos, se são advogados, eu chamo de doutor. Por quê? Porque o irmão tem um título. Eu o respeito. Por que não? Você não pode chamar só do meu nome? Não, eu quero te respeitar. Posso? Posso exercer meu direito de respeito a você? Entende? Não é porque eu acho que ele é diferente de ninguém, mas ele tem um título. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. A quem tributo, tributo. A quem imposto, temos que pagar o imposto, paguemos o imposto. A quem temor, temor. Temos uma autoridade, temos uma polícia constituída, um policial, temos que ter respeito pelo policial. Hoje tem essa coisa do pessoal não respeitar a autoridade mais. Nós vemos no trânsito, às vezes, algumas situações em que a autoridade vai pedir um documento para o sujeito, você tem que dar o documento para a autoridade. Não, você sabe com quem você está falando? Tal. Começa com essas conversas.
como se fosse alguém, seja quem for. Se um soldado está ali, uma autoridade policial está fazendo uma investigação, olhando um documento, você pode ser o presidente da República, você tem que entregar a ele o documento. Ele é uma autoridade que deve ser respeitada, porque senão há uma desordem na sociedade. Uma desordem. Provocada por quem? Pelo espírito das trevas, por Satanás. Ele provoca uma desordem na sociedade. Então, o que está havendo hoje é uma quebra de autoridade. Ninguém respeita ninguém mais. Começou na família e chegou aonde chegou. Todo mundo tem direito. Dever ninguém tem mais. Acabou o dever. Cadê os deveres? Não tem mais, só direito. Aí virou uma grande confusão. Essa sociedade que nós estamos vivendo nos nossos dias. É uma sociedade que não respeita, ninguém respeita mais coisa alguma. As Escrituras, elas se fundamentam de Gênesis ao Apocalipse na submissão, sujeição. Nós somos sujeitos ao nosso Deus. Nós somos sujeitos às Escrituras. A autoridade emana das Escrituras, não emana de nada, não emana de pastor, não emana de igreja, não emana de nada. Emana das Escrituras e do Espírito de Deus. A nossa sujeição e respeito é ao nosso Deus e às coisas constituídas por Ele. E é essa Escritura que diz que nós precisamos respeitar as autoridades constituídas na sociedade. Isso é muito sério, é grave. E nós não temos que nos envolver em desobediência, em nenhuma circunstância. Não nos deixemos levar pelos ventos que estão aí fora de doutrina. Ventos políticos, de liberdade, de direita, de esquerda. Não nos envolvamos com isso. Isso é o pecado do mundo. É consequência da iniquidade que está em todo lugar. É a apostasia. Está entrando no mundo, vai destruir o mundo. Ninguém pode fazer cessar o espírito de apostasia. Só no juízo ele vai ser destruído. Não vamos nos envolver com isso. Depois dessa admoestação a respeito da autoridade, o apóstolo fala aqui sobre o amor. E ele ensina aqui um princípio que eu penso ser o mais importante das Escrituras e que alguns ainda não conseguem entender. Que nós cumprimos a lei de Deus pela prática do amor. Há um conceito que diz assim, que eu preciso obedecer para amar. Isso é o que se fazia antes de Jesus. Depois, Jesus ensinou e Paulo confirmou que através do amor você estabelece a lei. Ele colocou como primeiro mandamento o amor a Deus e ao próximo. O primeiro e mais importante mandamento da lei. E disse, as demais leis depende desses mandamentos. Quer dizer, as outras leis todas foram feitas para que as pessoas pudessem chegar no amor a Deus e no amor ao próximo. Tudo foi feito para isso. Porque quando você ama, você estabelece a lei. Quem ama não mente, não trai, não mata, não rouba, não desonra. O amor é o cumprimento da lei. É o que diz o apóstolo. Mas há aqui uma contradição no texto. Eu acredito que isso é proveniente de tradução mal feita. Penso que sim. Vamos ler. Versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito. O que quer dizer com efeito? Quer dizer, o resultado de uma vida em amor é o seguinte, é o que ele está querendo dizer aqui. Se você ama, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai furtar, não mentirás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, não terás inveja. E se algum outro mandamento há, nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está claro. O amor é o cumprimento dos mandamentos. Então você não precisa se preocupar em obedecer os mandamentos se você encontrar a via do amor. Se o amor de Deus habitar em você, naturalmente você vive os mandamentos. Você não precisa ficar brigando com o pecado. Se você está brigando com o pecado, o amor ainda não se estabeleceu. Nós estamos naquele combate, naquela luta, porque o pecado ainda está querendo nos arrastar para o buraco. Se isso for verdadeiro, quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais o amor dele estará em nós.
E se isso for verdade, nós vamos nos afastando naturalmente do pecado, sem precisar fazer qualquer força. Porque o amor de Deus, ele enche o nosso ser de luz. E naturalmente nós passamos a abominar o pecado, porque Deus está habitando em nós, pelas vias do amor, habitando no nosso coração. Esse é o estado desejável. Esse é o estado que nós precisamos buscar, ainda que consuma toda a nossa vida. Passamos a vida buscando isso. É o que Paulo fazia. O amor, versículo 10, não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui é que dá um entendimento invertido. Ele falou ali que o amor é o cumprimento da lei. Aqui ele fala que o cumprimento da lei é o amor. São coisas distintas. Porque se eu cumpro a lei e eu estou amando, nem sempre. Tem muita gente que cumpre os mandamentos, mas por dentro está cheio de iniquidade. Isso é a tal da obediência. É preciso ter cuidado com isso, porque nós não obedecemos para amar. Nós amamos para obedecer. É um caminho diferente. Mas então o caminho da obediência é um primeiro passo no caminho do amor. O caminho da obediência. Mas ainda não é o amor. O Senhor não se agrada um coração que está contraído por causa da obediência. O Senhor deseja que o seu coração seja livre. Que o seu coração não seja oprimido pela sua luta contra o pecado. Ele quer que você esteja em paz. Ele deseja que você esteja em paz. Para você estar em paz com o Senhor, você tem que receber o amor dele no seu coração. Qual que é a grande dificuldade? Não existe uma receita para isso. Cada um busca esse amor de uma forma. O que nós aprendemos nas Escrituras é que é necessário haver um arrependimento profundo da vida que nós tínhamos antes de nós conhecermos o Senhor. E a gente precisa abrir mão dos nossos interesses pessoais. Negar a nós mesmos de várias maneiras para que a gente esteja mais perto desse amor. E esse amor é dado por Deus, não é nós que encontramos esse amor e já guardamos para nós no nosso coração. Ele é concedido por Deus, se nós formos sinceros, verdadeiros. Eu penso que a penitência é uma confissão dos nossos pecados perante o Senhor. Quando nós falamos com o Senhor nas nossas orações, quando nós falamos dele, das más obras que nós fizemos, reconhecemos que nós estamos em pecado. Essa penitência é uma coisa boa para o Senhor, porque lava a nossa alma do mal que está em nós. E se isso for sincero, o Senhor estabelece um estado de liberdade espiritual em nós. E o amor dele começa a fluir para nós. Não é algo que se faz de um dia para a noite. É necessário perseguir esse estado de espírito, aonde o amor dele vem para que a gente possa viver a lei em plenitude, sem qualquer confusão dentro do nosso coração. Então, o constrangimento não é uma coisa boa. Embora nos primeiros tempos da nossa vivência com Deus, seja necessário constranger a nossa conduta, brigar com o nosso desejo. Mas, segundo dizem os judeus, isso não é uma coisa muito inteligente. Uma vez que a alma precisa dar vazão a esses instintos dela, a essa necessidade que ela tem de viver algumas experiências. Então, é preciso que Deus esteja no comando para que essas coisas não passem da medida e a alma se perca aí nos caminhos tortuosos da vida. Então, o coração constrangido pela guerra entre a alma e o pecado não é um estado ainda desejável. O estado desejável é algo mais sublime, que eu acredito ser a meta de todos nós. Talvez seja a nossa meta durante toda a nossa existência. E isto digo, versículo 11 agora, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Veja que ele fala aqui, irmãos, que é como um sono. O que é o sono? É o sono que o espírito do mundo, ele submete a nós, dominando a nossa mente, estabelecendo valores dentro de nós que não são verdadeiros, preocupações que não são verdadeiras,
fazendo com que a gente possa sonhar com coisas que não são necessárias. Esse sistema que está no mundo é um sistema contrário aos ensinamentos do Senhor, embora sejam necessários para um certo período da história desse mundo. Não podemos sonhar os sonhos do mundo. Precisamos sonhar os sonhos do nosso Deus. É como uma ilusão. Se nós encontrarmos a palavra de Deus na sua verdadeira expressão, nós começamos a perceber o que é o mundo e os perigos que ele significa para a alma, porque ele adormece a alma, ele não deixa a alma tomar posse da sua eternidade. O que é tomar posse da sua eternidade? Tomar posse do conhecimento das coisas celestiais, que estão além desta vida e que geram esta vida, para que a alma possa viver sabendo quem ela é. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Aqui é a palavra do Salmo, confirmada por Jesus. Mesmo. Nós vimos isso no nosso encontro, nos nossos estudos, que fizemos recentemente. Então o homem tem que tomar posse da sua eternidade, assumir a sua condição de filhos do Altíssimo. Precisa acordar deste sono. É um sono que o diabo coloca a alma. Assim que ela aparece no mundo, ele já começa a alimentar esta alma com essas ilusões, com esses conceitos. Isso está presente nas nossas famílias, está presente nas nossas escolas, está presente em todos os lugares. O mundo, no dizer do apóstolo João, está imerso no maligno, mergulhado numa grande ilusão, numa grande confusão. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Algumas pessoas pensam que a salvação é uma coisa que se estabelece assim: aceitei Jesus como meu Salvador, pronto, amém, já está tudo certo. Não é nada disso. Salvação é um processo. Porque salvação é o quê? É a posse da eternidade, que é concedida a nós por Cristo. A eternidade que nós perdemos no processo criativo. O Jesus nos devolve a eternidade. Só que não é um processo instantâneo. É algo que nós temos que sair da escuridão para a luz. Não é assim, está de noite, vai amanhecer, né? De um instante para o outro, puf, aparece o sol. Não é assim. Vai aos poucos aparecendo a luz, não é? Vai vindo uma claridadezinha primeiro e tal, vai se estabelecendo, até que o sol possa raiar. Pelo que o apóstolo Paulo nos diz aqui, a salvação é um processo que deve se desenrolar na vida do crente. Ele cresce a cada dia se o crente se dedicar a ele. Até que a eternidade possa se fazer, a luz de Deus possa se estabelecer definitivamente. Por isso ele disse, agora estamos mais perto da salvação do que quando nós aceitamos a fé. Aceitar a fé não quer dizer ser salvo. É o começo da salvação. Aqui ele faz algumas colocações interessantes. É um método que ele usa para ensinar. A noite é passada e o dia é chegado. Falando do tempo da escuridão, do sono, que agora é hora de acordar. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. E vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, ou contendas, desentendimento e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Então, o apóstolo diz, nós pertencemos à luz, não somos das trevas. E a gente precisa saber disso, porque se nós nascemos de Deus, se a nossa alma é gerada no seio de Deus para viver nesse mundo, nós temos a natureza do nosso Pai. Então, por criação e por filiação, nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino da luz, não ao reino das trevas. Por que nós nos envolvemos com as trevas? Porque este lugar ainda é um mundo muito atrasado. É um planeta onde a escuridão domina. O que é a escuridão? Ignorância, atraso. Os sistemas que existem na Terra são extremamente atrasados, embora importantes para o atual estado que se encontra esta humanidade. Mas eles não podem dar vida para as nações por muito tempo mais. Os sistemas estão entrando em falência. Todos os sistemas que os homens criaram para poder governar a vida do povo. É necessário que uma nova ordem de coisas
se estabeleça. E essa nova ordem vem de onde? Deve vir do Criador. Não pode vir de uma igreja, de uma seita. Ah, não, é o cristianismo que tem a chave. Não, pera aí, é o judaísmo que tem a chave. Não, não é isso, irmãos. É uma coisa nova. É uma outra maneira de ver as coisas. Uma nova ordem deve se estabelecer antes da chegada do reino, para que o reino se estabeleça e essa humanidade possa chegar a ser um mundo civilizado, como significa esta palavra, né, na sua essência. Verdadeiramente civilizado, sem sofrimento, sem dores, sem doenças, sem desgraças, sem transtornos climáticos. Pelo menos, no dizer do profeta Isaías, o que a gente vê é um mundo equilibrado. A Nova Jerusalém, o novo mundo, é um lugar de grandes realizações para todos nós que permanecermos nessa salvação. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, no seu amor, nas suas misericórdias, e aos irmãos nas outras cidades que recebem a palavra, que estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus para a nossa salvação. Amém.